Dreno na cirurgia plástica. Hoje eu vou falar tudo para vocês a respeito desses detalhes que envolvem a cirurgia plástica no pós-operatório. Eu sei que a preocupação de muitos pacientes é a cirurgia em si e o pós-operatório, todos esses detalhes que envolvem, né, todos os cuidados necessários, e tem muito paciente que morre de medo do famoso dreno. Então hoje eu vou contar em detalhes tudo como funciona, quais cirurgias são indicadas, o uso do dreno e para que ele serve, qual que é a função da gente colocar esse dreninho no pós-operatório. Para quem não me conhece ainda, não segue meu canal, eu sou o Dr. Felipe Brito, cirurgião plástico, especialista em cirurgias de contorno corporal avançado e de mamas. E se você ainda não segue meu canal, deixa aqui seu like e se inscreva para receber mais conteúdos como esse toda semana. Então vamos lá, o que é o dreno? O dreno nada mais é do que um tubinho que é feito a vácuo, que a gente coloca em alguma região corporal da paciente onde foi realizada uma cirurgia plástica. Então a gente pode usar praticamente em qualquer região corporal. Na região do abdômen, na região das mamas, na região da face, na região das costas. E ele vai ficar com esse tubinho que sai pela pele por um orifício bem pequenininho e é preso por um pontinho. Uma dúvida muito frequente dos pacientes. Doutor, esse dreno deve doer muito. Gente, o dreno ele não dói, tá? Ele é um incômodo para o paciente no sentido de ter um cuidado extra com a cirurgia e de ter que ficar carregando aquele dreno para cima e para baixo. Porém, ele não vai gerar dor no paciente, ele não vai gerar um incômodo doloroso que possa atrapalhar o pós-operatório. Então, só para vocês ficarem tranquilas, ele não dói, ele só é chato de ser carregado. E qual que é a função desse dreno? Qual que é a missão que ele tem? A função do dreno é justamente retirar líquidos que possam se acumular naquela região onde foi operada. Esses líquidos a gente chama de seroma, que é uma intercorrência relativamente normal no pós-operatório, que vai acontecer principalmente em cirurgias que envolvam a infiltração de soro fisiológico, como por exemplo uma lipoaspiração ou às vezes uma abdominoplastia, e em alguns casos até cirurgias de mama, naquelas mamas muito grandes que provavelmente vai gerar um processo inflamatório maior e gerar uma produção de líquido. Então, nesses casos, a gente aconselha usar o dreno justamente para retirar esse líquido daquela região e evitar uma possível complicação no pós-operatório por causa do acúmulo desses líquidos, como às vezes uma bactéria infectar esse seroma, esse líquido, ou às vezes gerar um desconforto para o paciente como dor, ou às vezes esse líquido começar a vazar em momentos inapropriados. Então, assim, tudo isso a gente vai pensar justamente para trazer um pouco mais de conforto no pós-operatório da paciente e diminuir os riscos de intercorrência. Então esse seroma é uma coisa relativamente comum no pós-operatório e que às vezes pode assustar os pacientes, mas que é necessário retirar eles para eles não ficarem acumulados. E o dreno serve justamente para isso. E qual que é o principal sintoma desse seroma? Como que a gente faz o diagnóstico dele? Normalmente o paciente vai relatar um inchaço na região onde foi operada e é uma flutuação local, como se fosse um balão d'água. O paciente vai encostar na pele e ela vai sentir essa flutuação, como se tivesse líquido mesmo embaixo. Esse é o famoso seroma, que ele tem uma característica meio amarelo citrina, meio amarelo avermelhado, que a gente deve retirar ele para não acumular e não correr o risco de ter alguma outra intercorrência. O seroma por si só, em geral, pessoal, o nosso próprio organismo consegue absorver ele, dependendo da quantidade que ele é produzido. Como que a gente considera isso? Em geral, quando o paciente produz até 50 ml de seroma por dia, o nosso organismo é capaz de produzir e absorver isso sem deixar acumular. Quando o paciente tem um processo inflamatório maior, às vezes foi uma lipo muito grande, ou uma abdominoplastia, ou usou muita tecnologia, e isso gera um processo inflamatório maior, obviamente vai gerar uma maior produção de líquido, que vai ser mais de 50 ml, e aí é necessário o uso do dreno, justamente para não deixar esse líquido acumular embaixo dos tecidos. Então, por isso que a gente usa o dreno. Em geral, essa é uma pergunta também muito frequente, a gente vai usar esses drenos por pelo menos 7 dias no pós-operatório. Eu falo que ele varia de 7 a 10 dias, que é o tempo que leva para esse líquido que está sendo produzido chegar a essa taxa de 50 ml em 24 horas, que é o momento que a gente vai retirar esse dreninho, tá? Então isso é muito variável. Tem pacientes que a gente tira com 7 dias, tem pacientes que a gente vai tirar com 10 dias, para não deixar acumular aquele líquido, porque vai depender do tamanho e do porte da cirurgia. Hoje, com as tecnologias de retração de pele que a gente possui, com as tecnologias para facilitar a retirada de gordura, isso acaba gerando um processo inflamatório maior justamente para a produção de colágeno, estímulo de colágeno, que faz um acúmulo maior de seroma.
Antigamente, nas nossas lipoaspirações puras, a gente acabava não usando o dreno porque não tinha necessidade e grande parte das vezes não acumulava o líquido, não acumulava esse seroma. Hoje, com o uso das tecnologias, já é primordial que a gente use o dreno em todas as pacientes, justamente para que retire esse líquido lá de dentro e não dê chance para ele ficar acumulado. Agora o momento mais temido, a retirada desse dreno. Doutor, dói para retirar esse dreno? Gente, é muito tranquilo retirar o dreno. Eu falo para o paciente que é um medo maior do que realmente gera algum desconforto. A retirada do dreno é bem tranquila, os pacientes sentem uma sensação meio estranha, mas não necessariamente é uma dor. E aí, depois que tira esse dreno, o buraquinho onde ele fica, ele fecha sozinho em 2 a 3 dias e é só necessário fazer um curativo no local para evitar que aquele líquido que possa sair um pouco não suje o modelador ou a sua roupa. Mas em 2 a 3 dias esse buraquinho já se fecha. Então, gente, resumindo, o uso do dreno ele desempenha um papel crucial no pós-operatório de algumas cirurgias plásticas. Não são todas que a gente vai usar, mas em geral em cirurgias de abdominoplastia, de lipoaspiração com tecnologias, de lifting de rosto, né, que é a cirurgia da face que faz o lifting cervical e facial, e nas cirurgias de mamas muito grandes, a gente acaba optando por deixar o dreno para tirar esse líquido acumulado que é o famoso seroma. Para mais informações personalizadas sobre o uso do dreno, agende uma avaliação para a gente saber se no seu caso a cirurgia indicada vai ser necessário ou não o uso do dreno no pós-operatório. Se você ainda não segue o nosso canal, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos para receber conteúdos como esse semanalmente.